Senhoras e senhores, muito boa noite. Vamos começar o raio-x, que deveria ter iniciado às 21 horas, mas eu peço desculpa aos senhores, é que eu tive que me atrasar. Meu procurador esteve comigo praticamente a tarde toda e o assunto se estendeu, né? E como ele tem que viajar amanhã, então nós tivemos que fazer o levantamento de tudo e estendi o horário. Peço desculpa aos senhores, deveria ter começado às 21 horas, nós vamos começar com 1 hora de atraso às 22, mas vamos fazer o que tem que ser feito. E não menos importante, como é de conhecimento dos senhores, a sentença da Justiça Federal no que diz respeito aos recursos do Fundeb, tendo como objeto os precatórios. Portanto, é essencial, é fundamental que eu traga aos senhores a evolução do que originou esses precatórios e a preocupação, que eu chamo de profilaxia, para o cuidado com os recursos que deverão retornar aos cofres públicos com base na decisão da Justiça Federal. De outra forma, o objetivo aqui é tratar do leilão para vender os recursos da educação, precatórios, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Essa foi a atuação da gestão municipal à época. Nós vamos tratar do edital, a Lei Municipal 094 de 2015, do cancelamento da operação na Bolsa Brasileira de Valores, de Mercadorias, até a sentença federal. Preciso que os senhores levem em consideração que esses precatórios são recursos do antigo Fundeb, que hoje é Fundeb. Nunca esqueçam disso. Por quê? Porque pela sentença do douto magistrado, há que se ter a devolução de valores. Faz sentido? Há que se ter a devolução de valores pela leitura da sentença. E aqui eu não vou declinar sobre quem tem que devolver, se o chefe do executivo à época, se a secretária de educação à época, se a entidade sindical ou os advogados com relação aos honorários advocatícios. Não é o objeto dizer quem vai devolver. Mas eu preciso que os profissionais do magistério e a Câmara Municipal e a sociedade de Marituba compreendam que os valores que retornarão aos cofres públicos do município de Marituba com base na sentença da Justiça Federal, em função das irregularidades cometidas com os recursos do Fundef, hoje Fundeb, esses recursos pertencem ao Fundeb. Guardem isso. Se, ao devolverem, esses recursos pertencem ao Fundeb e pertencem mesmo, esses recursos, eles têm destinação específica, são verbas vinculadas. Tudo bem? Para isso, é importante que saibamos a estrutura de como pensou a gestão à época, para evitar
que quando esse recurso retornar aos cofres do município de Marituba, não incorram os gestores atuais e os fiscalizadores do executivo na mesma inobservância. É importante que os senhores compreendam que tentaram vender na Bolsa Mercantil, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, desculpem, recursos da educação, em que pese esses recursos tenham a nomenclatura de precatórios, mas esses precatórios têm a sua origem em valores que a União deveria encaminhar ao município e não encaminhou a título de complementação da União. A partir desse momento foi movimentado as estruturas do Poder Judiciário e o juízo decidiu que a União deve repassar aquilo que não foi repassado. E isso resultou nesses precatórios. A natureza desse recurso é Fundef/Fundeb, ou seja, tem destinação específica, utilização exclusiva naquilo que determina a legislação. Então não pode ser dado outra destinação que não aquilo que é determinado pelo Fundeb. Dito isto, o município à época entendeu que poderia, PDF aberto, isso. O município à época entendeu, leilão, né? Então vamos ao leilão. Isso. Só abrir aqui o leilão para os senhores. Data, vamos aqui, a data aqui é 8 de abril de 2016, 8 de abril de 2016, isto, Diário Oficial, Diário do Município, muito bem, então vamos lá, 8 de abril e aqui é 17 de maio de 2016. Então nós começamos aqui. Alguém no município de Marituba, à época, entendeu que poderia fazer um leilão público eletrônico para vender esses precatórios. Edital de leilão público eletrônico número 3 de 2016. Leilão para cessão de venda de processo precatório do patrimônio público do município de Marituba. O município de Marituba, Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno no CNPJ tal, com sede administrativa na tal. Neste ato, representado pelo excelentíssimo senhor prefeito, senhor Mário Henrique de Lima Bíscaro, que no uso de suas atribuições legais, pela Comissão Permanente de Licitação e pelo leiloeiro administrativo indicado da municipalidade, faz saber aos interessados que tomarem conhecimento deste edital que fará realizar licitação na modalidade leilão, tipo maior lance, tendo como objeto a cessão de venda do processo precatório número X. O ato será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases, através do Sistema Eletrônico de Licitação da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Abertura às 9h30 do dia 17 de maio de 2016, com encerramento previsto às 16h30. No horário de Brasília, no mesmo dia 17 de maio de 2016. A presente licitação se processará nos termos do edital, que é este, em conformidade com o artigo 100, parágrafo 13º da Constituição Federal e dispositivos da Lei Federal número 8.666,
licitação, e das alterações posteriores e da Lei Municipal 094 de 2015. Neste momento, o município de Marituba entendeu que poderia leiloar os precatórios do Fundef neste momento. E ele traz para o entendimento de quem deseja que a fundamentação legal, entre outras, é a Lei Municipal 094 de 2015. Eu peço à população de Marituba que nos ajudem a encontrar a Lei Municipal 094 de 2015. Eu não quero ainda dizer que esta lei municipal não está à disposição da população de Marituba, porque eu pesquisei tanto no site da prefeitura quanto no site da Câmara, não a encontrei. Mas eu não quero dizer ainda isto. Então eu peço que, se alguém puder dizer a mim aonde está a Lei Municipal 094 de 2015, que, por favor, me mande uma mensagem para que eu possa encontrar a Lei Municipal 094 de 2015. Por quê? Porque esta Lei Municipal de Marituba fundamenta o edital que venderia os precatórios do Fundeb na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Se eu não estou enganado, e enganado não estou, seria 65% o lance. O valor avaliado para o lance mínimo deverá ser oferecido pelo licitante interessado em 65% do valor do crédito até a data final do leilão. Tá? Então, se o total dos precatórios fosse R$100, aí o lance seria de 65%, a diferença, tá? Percebam, senhores, que isso não foi adiante. Não foi adiante porque nós avisamos. Tudo bem? Mas alguém teve a ideia de que esses precatórios não eram Fundeb à época, que hoje é Fundeb, mas sim eram. E por que eu estou trazendo isso agora? Porque só no dia 20 podemos ter acesso à sentença do juízo federal, para que nós pudéssemos afirmar com presteza. Tudo bem? Dito isto, e apresentado o edital, é importante que os senhores saibam também que a Câmara Municipal de Marituba, aonde eu fui buscar, aonde todos devem buscar a legislação, as leis, eu não consegui encontrar em 2015, estou mostrando para os senhores, para efeito de registro. Em 2015, a numeração é 332, 331, ela inicia com 308 e vai a 332 em 2015. Estão entendendo, né? Em 2015 ela finaliza na 332. Em 2016, ela inicia na 333 em 2016 e percebam, se em 2015 ela finaliza na 332, como é uma sequência numérica ordinária, sequencial, ela tem que ter
uma sequência. As leis, elas, no momento, doutora Érica Monteiro, muito boa noite, é uma honra. Percebam que não pode haver vacância numérica na numeração da legislação da municipalidade. Então, quando o edital da venda dos precatórios traz como um dos fundamentos para a venda a Lei Municipal 094 de 2015, eu vou buscar no ano. E ao buscar no ano, se é 094 de 2015, me causa espécie quando da visualização ela inicia em 308. Não há referência da lei municipal para o ano de 2015. Qual lei municipal, Guilherme? Justamente a lei que se apresenta vamos pegar aqui vamos aumentar aqui para ficar bacana. Aqui é o Diário Oficial da União, Prefeitura de Marituba, leilão eletrônico, Diário Oficial da União, preciso informar a data para deixar registrado. Diário Oficial da União, número 13, quarta-feira, 20 de janeiro de 2016. 20 de janeiro de 2016, no Diário Oficial da União, aviso de licitação, leilão eletrônico número 1 de 2016. Leilão eletrônico, objeto, alienação de processo precatório número X. O ato será realizado em sessão pública, internet, total, sistema aberto, aquela situação toda. Vamos ao que nos interessa. A presente licitação se processará nos termos deste edital, em conformidade com o artigo 100, parágrafo 13 da Constituição Federal, os dispositivos da Lei Federal da 866, a licitação, e alterações posteriores, e aí vem, e da Lei Municipal número 94 de 2015. Como eu estou na internet e nas redes sociais, eu vou dizer que isso vai dar bode. Se não der bode, vai dar uma carrada de bode. Se não der uma carrada de bode, vai dar muito bode. É a Lei Municipal número 094 de 2015. Pelo que demonstra no edital, pelo que demonstra no Diário Oficial da União, o município de Marituba está informando que um dos fundamentos para o processo de leilão eletrônico é uma Lei Municipal número 094 de 2015. Esta lei eu não encontrei ainda e peço a ajuda dos senhores para me ajudar a encontrar essa lei. Acho que alguém esqueceu de disponibilizar. Professora Maria Vanderlisa, muito boa noite, é uma honra, fique à vontade. Acho que alguém esqueceu de disponibilizar essa lei. No entanto, retornando para, saindo do PDF e entrando no browser, nós retornamos ao procedimento natural. Quando o Poder Público Municipal oficializa um edital de venda de precatório e fundamenta esse edital em uma lei municipal, o contribuinte, o eleitor, o cidadão, espera a verdade por parte do agente político. Porque os poderes constituídos também esperam que nós, contribuintes, tomemos uma posição de não faltar com a verdade, de não fazer fake news. Compreendem? Então, espera-se do portal da Câmara
que nos forneça a 0,94 de 2015. No entanto, quando nós vamos buscar na transparência da Câmara, nós não a encontramos. Por quê? Porque o sentido natural é você, ao olhar para o site da Câmara, se é 94 2015, você vai no ano 2015 e espera encontrar aqui a 0,94. E não faz sentido, porque ela inicia no 308. Se ela inicia no 308, é maior do que 0,94. Algo de errado ocorre. Partindo dessa linha, nós vamos buscar mais ou menos aonde encontra-se essa numeração 094, porque 2015 não há. E pior, no âmbito de 2015, nós temos a opção aqui de baixar entre esses T a relação numérica de todas as legislações produzidas no município de Marituba para o ano de 2015. 332 é a última, ó, que vem 31, 329, 328, não há a 094. Então presumimos que a numeração está errada, ou o ano está equivocado, ou a legislação não exista, o que é grave. O que é muito grave. Porque podemos dizer com muita clareza que se a legislação não existe, e aí nós vamos buscar dentro da numeração 094 qual o ano que poderia se aproximar dessa numeração, para fazer sentido aos senhores. Aí nós vamos trabalhar no ano de 2000. Vamos olhar o ano de 2000 e vamos ver que ele começa na 64 e vai na 74. Nós estamos buscando 0,94. Então 2000 não é. Então vamos avançar 2002. 2002, 105 e termina na 113. Então, muito provavelmente, deve ser 2001. Ao adentrarmos em 2001, nós temos a 75, 80, 87, 89, 90, 91, 92, 93 e 95. Está fazendo sentido aos senhores e às senhoras agora? Eu estou no ano de 2000, no site oficial da Câmara, Poder Legislativo do município de Marituba. Estou mostrando aos senhores que a numeração aqui, 75, 76, 91, 92, 93 e a 94, ela não está. Como é um site oficial, posso tranquilamente dizer que a numeração, a Lei Municipal 094, ou ela nunca existiu, ou ela foi removida. E isso é grave. Isso dá bode, ou uma carrada de bode. Como a publicação oficial no Diário da União, no Diário do Estado e no edital, nós vamos buscar acesso à Lei Municipal 094 e explicações ao Poder Legislativo Municipal aonde está esta legislação. Por que agora, Guilherme? Porque agora nós temos uma sentença da Justiça Federal dando um fundamento, embasamento para que nós possamos fazer aquilo que Entendido, professora Maria Vanderlisa. Mande minhas recuperações a Mana Vanice.
Bom, a partir de agora, os senhores sabem que a lei municipal que fundamenta a venda de precatórios do Fundeb, que foi cancelada pelo Poder Executivo, ela não ela não está à disposição do cidadão maritubense, do contribuinte, do eleitor, quem seja. Não há essa informação na Câmara, como eu estou demonstrando aos senhores. Em 2001, 89, 90, 91, 92, 93 e 95. A 94, ela não está. Mas ela vai aparecer. Por quê? Porque a população de Marituba precisa compreender que quando o juiz federal determinou a devolução dos recursos mal empregados pelo gestor à época, em concomitância com a secretária de Educação à época, deixa eu retirar do site da Câmara e adentrar no PDF. Então vejam bem, esse é o Diário da União. Vou retornar ao que cancela, exato. Preciso informar os senhores que o edital fora publicado em 8 de abril de 2016, tudo bem? E o relatório de disputa município de Marituba, edital 03 de 2016, acompanhem comigo. Aqui eu tenho edital de leilão número 03 de 2016 e aqui eu tenho um relatório de disputa edital 03 de 2016 em 17 de maio de 2000. Abertura da proposta e início da etapa, 17 de maio. Este relatório aqui tem como data de assinatura em 31 de maio de 2016. Assinatura do chefe do chefe do executivo, não. Maria Macilena Bastos, essa aqui, se eu não estou enganado, é a leiloeira, mas nós não podemos falar por achismo, então vamos buscar aqui quem é a leiloeira. Muito provavelmente é ela. Mas nós não trabalhamos com muito provavelmente. Maria Macilena Bastos Preste, leiloeiro administrativo. É ela. Este relatório de disputa, duração da etapa, lance 420, forma de cotação, objeto venda de bens. Venda de bens. O município de Marituba está vendendo um bem. E ele está vendendo bem na modalidade leilão, na bolsa de mercadorias com lance pela internet. Que bem é esse? Precatórios do Fundeb. À época, Fundeb hoje. O município de Marituba estava tentando vender, ia vender, recursos da educação. Simples assim. E quem fosse comprar teria que fazer o depósito. Grande Wilker, uma honra, meu querido. Demorei hoje eu deveria fazer às 21 horas, mas o meu procurador esteve aqui para tratarmos dos assuntos pertinentes à questão lá em Brasília, e como ele tinha que viajar, aí tivemos que dar atenção, por isso eu comecei com 1 hora de atraso. Mas vamos lá. Então, o município de Marituba ia vender na bolsa
Brasileira de Mercadorias, recursos da educação. Ok? E o lance mínimo era 65% do valor. E quem comprasse, caso fosse levado adiante, deveria fazer o depósito na conta bancária pertencente ao município, por certo, mas uma conta bancária de recurso próprio. Se eu não estou enganado, é 16008. Aí vocês vão verificando, fazendo sentido. Mas eu vou pegar a citação da conta para que, obviamente, fique para registro. Tudo isso é para dizer aos senhores que nós temos que construir elementos normativos no município de Marituba para proteger a entrada desse dinheiro que a Justiça Federal está solicitando a devolução, solicitando para ser bacana a devolução, seja dos responsáveis pelo recurso do Fundeb, seja do sindicato. Esses recursos, quando retornarem aos cofres, têm que retornar para a conta do Fundeb, porque é Fundeb. Então, no leilão, município realizou, vamos lá, o adquirente não será nenhum tipo do pagamento, aqui, do pagamento. Forma de pagamento. O arrematante deverá efetuar o pagamento junto à agência Banco do Brasil até 24 horas da arrematação no valor correspondente a 5% sobre o valor arrematado, através de transferência eletrônica entre a conta corrente do arrematante para a conta do município através de TED, transferência eletrônica disponível na conta do arrematante mantida em outra instituição financeira, para a conta corrente de titularidade do município de Marituba, agência 41327, na conta corrente 16008. Vocês que nos acompanham sabem que a 16008 é aquela conta, né, que o município não precisaria de muito esforço. Compreendeu agora a minha por que eu tive que fazer a live hoje sobre isso? Porque o juiz federal determinou a devolução de alguns recursos, seja por parte do sindicato, seja por parte do gestor ou da secretária. O que importa é que os valores que serão recepcionados pelo município em função dessa magnífica sentença, desse magnífico trabalho da Justiça Federal e do Ministério Público Federal, por se tratar, obviamente, de recursos da educação, com complementação da União, que diga-se passa, quando eu digo recursos da educação, aqueles advindos da União, para atrair a competência do Ministério Público Federal e, por conseguinte, a Justiça Federal, que é o nosso caso. Quando esse dinheiro cair na conta, ele não vai, por isso que eu estou adiantando agora, que pode ser que tenha muita gente sorrindo na hora que esse dinheiro cair. Quando esse dinheiro cair, nós podemos fazer. Não podem fazer. Se esse recurso é Fundeb, e Fundeb o é, 30% vai para cá e 70% vai para onde, senhoras e senhores? Para a valorização dos profissionais do magistério. Estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Assim como o chefe do executivo atual, a senhora Patrícia Mendes, vai ter que querer explicar essa questão dos 34 milhões, esse dinheiro que será devolvido, ele é Fundef. Ele é Fundeb. E sendo Fundeb, ele tem destinação específica, 30% para cá e 70% para cá.
E eu, Guilherme, digo que esse 70% tem que ser entregue aos profissionais do magistério. Como vai ser feito isso? Aí entra os vereadores da educação. Compreenderam agora? Então, os 3 vereadores que compõem a Comissão Permanente de Educação, eles... Por que os vereadores? Porque nós estamos falando de uma legislação municipal para proteger esse dinheiro. Nós vamos dar exemplo agora, né? Nós vamos dar exemplo de como é que se organiza a bagunça criada pela própria gestão, seja a gestão anterior e seja a gestão atual. A bagunça que foi feita com os recursos da educação, infelizmente, né? Eu sei separar a pessoa do cargo. Isso é importante, né? Todos sabem que eu tenho a maior deferência pelo prefeito Mário Filho. Ele foi o único prefeito que teve a coragem de compreender que o que foi feito com a professora Maria Vanderlisa foi monstruoso, né? E nós vamos reverter essa situação. Eu sou eternamente grato ao entendimento do prefeito Mário Filho. O que não quer dizer, assim como eu respeito e tenho a maior consideração pela minha amiga e defensora, professora Yolanda, né? Eu não posso concordar com determinadas situações. Uma delas é o caso do chefe do Executivo Municipal no tratamento dos precatórios do Fundef do município de Marituba, que ensejou na sentença do douto juiz federal e agora vai fazer com que nós, Sociedade de Marituba, passamos a obter, a atrair a responsabilidade de proteger esse dinheiro. Proteger esse dinheiro que é dos profissionais da educação, 70%, e 30% para as outras atividades. Para que, caso tenha alguém interessado ou de olho nesse dinheiro para outras finalidades, ou aplicação irregular desses recursos, já fiquem de antemão sabendo que nós já vamos tomar as providências e, inclusive, acionar de forma em caráter oficial os vereadores da educação, do presidente ao vice e ao membro, excelentíssimo senhor vereador Antônio Armando Amaral de Castro Júnior, membro da Comissão Permanente de Educação, para apresentar a ele um esboço de um projeto de lei que vai tratar especificamente desse tema, para evitar que, quando depositarem o dinheiro na conta do município, este, oriundo da devolução da aplicação irregular dos recursos do Fundeb, seja pelos gestores e ex-secretária de Educação, seja pela entidade sindical, em função dos honorários pagos de forma indevida, porque se tem alguém que deveria saber, que não se pode pagar com recursos da educação, com recursos do Fundef, hoje Fundeb, atividades que não sejam da educação, este alguém é o Sintep. Não é o sindicato dos metalúrgicos, não é o sindicato dos enfermeiros. Se tem alguém que conhece do Fundeb, seria o sindicato dos profissionais do magistério. Assim como ninguém melhor do que a Secretaria Municipal de Educação para entender do Fundeb. Assim como ninguém melhor do que
o chefe do executivo e a assessoria jurídica para entender do que pode e do que não pode com os recursos do Fundeb, que são verbas vinculadas desde 2007. Compreendem? Dito desta forma, nós vamos acompanhar a devolução desses recursos, mas vamos proteger, vamos buscar. Grande Wagner Pinho, muito boa noite, meu irmão, fica à vontade. Vamos buscar proteger através de lei municipal e, obviamente, lei municipal que exista, porque a 094 até agora ainda não consegui encontrar, e eu espero que alguém coloque a lei municipal à disposição, porque senão vai dar bode, muita carrada de bode. Já pensou? No Diário Oficial da União, uma lei que não existe? Já pensou no Diário do Estado, uma lei que não existe, dos municípios que não existe? Já pensou um documento oficial na Bolsa Mercantil, na Bolsa Brasileira de Mercadorias e uma lei municipal que não existe? Já pensou uma numeração que ultrapasse a 93, já pula para 95? Vocês já estão percebendo a bagunça que fizeram no Poder Legislativo no que tange à organicidade das legislações? Isso está gravado. É só eu que consigo enxergar isso. Então, a profilaxia para tudo isso, e vejam bem, a Bolsa Mercantil de Mercadorias, ela não tem nada a ver com isso, mas ela é o canal para que houvesse essa transação que ela foi cancelada. Que eu vou ler o cancelamento. Ok? Eu vou ler o cancelamento. Então vejam bem. A profilaxia está naqueles que têm as atribuições, no termo do regimento interno da Câmara Municipal, que são os vereadores da Comissão Permanente de Educação, esses que estão aí. Então, esses senhores, através das suas atribuições, são responsáveis por observar, acompanhar, fiscalizar com mais precisão, com mais especificidade, matérias pertinentes à educação, sob pena de não cumprir as suas atribuições. Além de que, preciso dizer aos senhores que nós estamos falando de recursos da educação. Precatório é uma terminologia técnica, financeira, jurídica, porque o precatório foi advindo de uma ação judicial aonde a União deveria ter repassado aos municípios um determinado valor. E ela não passou. E por não ter passado, buscou-se uma posição no judiciário, por certo. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, então chamamos para cá e aqui decidiu. E ao decidir, concluiu que realmente a União deveria fazê-lo, então vamos fazê-lo. Precatório. Este precatório é Fundef à época, Fundeb hoje. Sendo Fundef à época e Fundeb hoje, tem regulamentação específica. E por ter regulamentação específica é que o pagamento de honorários advocatícios com recursos não pode. Podia pagar com conta específica, com recursos próprios, qualquer outra situação que não seja ali. Mas, enfim, pela sentença lida, a petição inicial sequer foi emendada. Agora, que saiu o dinheiro do Fundef para cá, saiu, e foi utilizado recursos do Fundef, desses precatórios, de forma irregular, isso está na sentença. E essas irregularidades fez com que o douto
determinar se há devolução de recursos. E se haverá, e quando houver a devolução desses recursos são do Fundeb. E, sendo recursos do Fundeb, tem destinação específica, 30% para cá e 70% para os profissionais do magistério. Em rápida síntese, eu estou dizendo que 70% desses recursos pertencem aos profissionais do magistério do município de Marituba. Se eu estiver enganado, me corrijam. Da mesma forma que os 34 milhões, 70% é para, 30% é para lá e 70% para cá. Entendeu? Alguma dúvida agora? Eu tenho acompanhado e no começo dos 34 milhões, muita gente achou que... Né? Obrigado, Wagner. Obrigado, Wagner. Muita gente achou que... Né? Mas tudo no tempo. E trabalhar com a verdade. É ruim, é pesado, é complicado, é... Mas quem tem, não precisa. Quem tem, não precisa. Pode vir da esquerda, da direita, de cima para baixo, que está tudo certo. Entendeu? Agora, esse dinheiro que pertence à educação do município de Marituba, que foi usada de forma vergonhosa, irresponsável, tal qual os recursos de 2021, e de 2022, pela atual gestão, esses recursos pertencem ao Fundeb. Vejam bem, Guilherme Júnior falando, por que o município buscou vender os precatórios na Bolsa de Valores? A minha opinião, para descolorir o recurso do Fundeb, para tirar a característica de recurso vinculado da educação e colocá-lo em uma conta 41.32.7.16.008, recurso próprio da prefeitura. E assim ficar em tese afastado da lei que regulamenta a aplicação, o recebimento e a aplicação de recursos. Conta específica, recursos que devem ser destinados diretamente à conta do servidor ou do prestador de serviço, a exceção quando houver a abertura de conta, transferência para contas de empresas que são voltadas para o pagamento em folha de servidores. Não pode fazer transferência para contas do município, porque são recursos que devem sair diretamente para o seu destinatário. Entende? Então, se o município de Marituba pagou de forma irregular para honorários advocatícios e tem que devolver, quando devolver, esse dinheiro é Fundeb. Se o gestor ou a secretária utilizou de forma irregular e na sentença determinar que tem que haver devolução desses recursos, esses recursos são Fundeb. E, em uma vez sendo Fundeb, tem que se dar a esse dinheiro devolvido a aplicação em conformidade com a lei. 30% para cá e 70% para cá. E digo mais, se algum professor se sentir prejudicado por esse conjunto de situações, por quê prejudicado? Acompanhe meu raciocínio. Quando esses precatórios surgiram, foi distribuído, foi destinado aos profissionais uma parcela, se eu não estou enganado. Me corrijo. Então vejam bem, se eu, Guilherme, na condição de professor, hipótese,
tenha recebido R$10 e eu agora estou sabendo que tem que ser devolvido recursos do Fundeb agora, de pagamentos de honorários advocatícios de forma inadequada e por parte do gestor à época e da secretária de educação à época, esses dinheiros são Fundeb, posso eu concluir de forma lógica que eu não deveria ter recebido R$10. Eu deveria ter recebido R$10 e alguma coisa. Porque se esses valores que foram utilizados de forma indevida estivessem no bolo, a distribuição seria maior. Entende? Então, quem paga mal, paga duas vezes. Estou registrando isso para que os senhores saibam que eu tive que esperar a sentença do juízo para que eu pudesse ter elemento suficiente para poder chegar com os senhores e dizer isso agora, tá? E, obviamente, já sabe que, iniciado os trabalhos legislativos, essa é uma das documentações que será acostada lá e também encaminhada lá para quem de direito. Senhoras e senhores, meu muito obrigado e até a próxima. Um abraço.